Salve, salve, minhas feras, tudo tranquilo? Então, hoje vamos falar de um assunto que não é muito comum nas provas do Enem, mas para a gente evitar alguma surpresa, né? É bom a gente estar por dentro e ligado. O assunto é sobre tecnologias aplicadas, né, à cartografia. Ou seja, na aula de hoje, nós vamos entender, né, como é que aconteceu, na verdade, toda a evolução, né, dos elementos aí tecnológicos que auxiliam na nossa cartografia, certo? Então, inicialmente, a gente fala do nascimento da cartografia, né? A gente fala que a cartografia ela teria surgido naquele período lá dos nativos, né, dos homens da caverna, né, naquelas pinturas rupestres. Então, muitas dessas representações eram, na verdade, um tipo de representação espacial, né? Ou seja, cabe aí, engloba a cartografia. Então, por muitas vezes, essas representações eram de locais, né, da tribo, locais de caça, transmitiam algum percurso, né, que devia ser percorrido pelo clã, pela comunidade. Então, a gente fala que foi aí que nasceu a cartografia, certo? Então, por vezes, a cartografia, nesse período, ele se confundiu aí com a arte, né? A arte esteve muito ligada à cartografia, certo? Então, assim nascia nessa ciência, assim nascia a cartografia, né? Que seria aí um dom de elaborar mapas, né? De representações espaciais para algum propósito, né? Como a gente acabou de falar agora. Então, por vezes, essa ciência, né, cartografia, ela se confundiu ali, né? Se passou pela influência, né? Da cultura, de crenças e também da religiosidade. A gente pode observar esse mapa, né, que é o mapa da idade medieval, né, que foi muito utilizado aí no século XI, XII, XIII, e era um mapa mundi nessa época. Então percebam que centralizaram, né, Jerusalém, que é considerada na época a cidade sagrada, né, para o catolicismo, que estava muito, tinha muita influência na Igreja Católica naquela época. Então esse mapa foi muito baseado nesse pretexto aí da crença, da religiosidade, né, da cultura da época. Né? Então percebam que dividiram os três continentes dessa forma, né? A Ásia lá em cima, Jerusalém, a Europa e a África sendo dividida pelo Mar Mediterrâneo, né? O Mar Vermelho e os canais, né? Então, isso foi um tipo de influência, né, que a Igreja Católica exerceu naquele período. Então, perceba que nesse período inicial aí da cartografia, ela se confundiu, por vezes, aí, com a arte e também com influências culturais, religiosas, né, de crenças. Então, enfim, não tinha ainda uma técnica elaborada para aquele período na elaboração de mapas. E aí vem um novo momento, vem o desenvolvimento dos desenhos cartográficos, né? Isso porque as pessoas precisaram criar rotas, né? Naquele período ali, as rotas marítimas do século XVI, século XV, os europeus estavam empolgados em criar essas rotas, então a cartografia precisou também evoluir, até pelo desenvolvimento de muitos materiais, né? Muitos objetos, como a bússola, né? O astrolábio também desenvolveu bastante. Então, esse período, as pessoas começaram a ter um desenvolvimento melhor da cartografia através dos desenhos cartográficos, tá? Então, foram técnicas, né, de projeções. Lembra desse período aí, surgiu a primeira projeção de Mercator, né, que a gente falou na aula anterior. Então, a partir daí, a gente pode dizer que a cartografia ela teve uma repaginada, né, uma oxigenada com os desenhos cartográficos que foram iniciados nesse momento, né? As pessoas começaram a fazer suas projeções, tá? E aí depois a gente passa agora para um novo momento, que é esse momento do sensoriamento remoto. Né? O sensoriamento remoto representa bem essa imagem, que são, na verdade, uns conjuntos de técnicas, né, de captação de imagens à distância, e ela pode ser feita por meio de aviões ou de satélites. Né? Por meio de aviões, a gente chama de aerofotometria, olha que nome bonito, né? Então, se usa o sensoriamento remoto dessa forma. O nome já fala, são sensores que são colocados em aviões ou em satélites de forma remota, ou seja, não tem ninguém lá, não tem nenhuma espécie humana lá para tirar essa foto, essa imagem, né? Então, é tudo feito de forma remota, em aviões ou em satélites. A preferência hoje em dia em satélite, como a imagem mostra, vai dar uma imagem mais amplificada aí do meu espaço do que simplesmente um avião, mas ainda é usado também em muitos aviões, tá? Para tirar aí essa fotografia de cima. Então a gente chama de sensoriamento remoto. São sensores que são colocados para captar essa imagem em aviões ou em satélites, tá?
E aí o sensoramento remoto ele surgiu aí, ele se desenvolveu muito à frente depois das grandes navegações. Surgiu aí no período da Guerra Fria, né? Ele ganhou muita notoriedade, né, por conta da Guerra Fria entre os americanos e os soviéticos, né, com interesse aí na espionagem, né, aquela corrida espacial, né, para quem não lembra aí, os soviéticos entraram na frente da corrida espacial, dando o primeiro pontapé com o Sputnik, né, em 57, lançaram lá às pressas o Sputnik, que é essa representação aqui, né, do Sputnik que vocês estão vendo aí e tal. E logo na sequência, os americanos foram lá e lançaram outro satélite e ficaram nessa corrida, até que os americanos venceram, né, em 69, lançando o Homem na Lua, mas esses satélites eles foram inicialmente projetados para esse fim, né, de captar imagens, localização. Então, teve bastante significado nesse período, né? Atualmente a gente sabe, tem uma estimativa, na verdade, que existem mais de 2.000,6, né, satélites rodando aí ao redor do mundo. De lá para cá já foram lançados mais de 9.000 satélites, tá certo? E aí tem uma curiosidade também com relação à imagem que é passada nesse sensor do sensoramento remoto, né, que é colocado nos aviões e também no satélite. É muito interessante esses sensores porque eles conseguem captar imagens ultravioleta e também infravermelho, que são tipos de imagens, né, de ondas de captação aí que a gente não consegue observar a olho nu, né? Então, os sensores ele faz uma conversão, né, de infravermelho e de ultravioleta, então não vai ter problema de escuro nenhum quando eles forem captar essa imagem. Então, eles conseguem fazer uma conversão das cores que é visível ao nosso olho, né? E essa conversão que eles realizam é através, né, das cores que a gente chama do RGB, o Red, Green, Blue, né, que são as imagens que a gente consegue captar bem. Então, quando a gente vai observar aí uma imagem de infravermelho, perdão, a imagem do sensoramento remoto, a gente vai ver dessa forma aí, ó, com as cores que a gente consegue observar, mas no momento da captação, eles podem levar o infravermelho e os raios ultravioleta para captar a imagem, depois é convertido, tá? Então, para que serve o sensoramento remoto hoje em dia? Né? No Brasil, a gente pode dizer que é o controle de desmatamento, foco de incêndio, de queimada, certo? Você pode fazer um espaço temporal no seu local, né? Exemplo, eu quero tirar foto de um rio e aí daqui a 10 anos eu voltar para ver como é que está, crescimento de áreas rurais, né? Ou urbana, então, enfim, tem vários fins aí o sensoramento remoto e é muito importante. Outra coisa que pode cair na sua provinha é a situação de onde é que é armazenados esses dados. Esses dados, eles são captados, né, e guardados na SIG, certo? A SIG, ela é responsável aí por passar, né, por armazenar essas fotos, né, essas captações do sensoriamento. O SIG quer dizer Sistema de Informação Geográfica, né? Ela é responsável pelo sensoriamento remoto. Esses dados do sensoriamento estão todos armazenados aí no SIG. E a gente vai para o último, né, que é o GPS, o Global Position System, né? Ou seja, o GPS hoje é muito utilizado, sistema de posicionamento global, né, trazendo aí para o nosso português. E ele é um sistema de navegação que ele vai trazer para vocês um receptor, né, através de um receptor que é o celular. Hoje em dia, a maioria dos receptores de GPS é o celular. Então, ele vai trazer essa realidade aí desse sistema de navegação para a gente, né, para a gente poder se localizar. Outra coisa interessante é que o GPS foi desenvolvido pelos americanos, também na época da Guerra Fria, né? Também por questão de espionagem, né? Eles conseguiram lançar 24 satélites, né? E esses satélites eles servem aí para ficar o tempo todo em órbita, como mostra aí o GIF, certo? Mas assim, o projeto do GPS só foi finalizado em 95 e só foi liberado para os civis usarem em 2000, né? No governo aí de Bill Clinton, né? Ou seja, antes a gente não conseguiria acessar o GPS. É um fenômeno, né? É um sistema novo para a gente, de certa forma, tá? Então, assim, o GPS ele tem uma situação que é um sistema de triangulação. No mínimo, a gente vai ter 3 satélites aí passando em cima, né, para conseguir localizar o nosso ponto exato, certo? E uma coisa interessante é que ele calcula o tempo que vai chegar. Esses relógios que tem nesses satélites, né, nesses 24 satélites espalhados aí na Terra, né, na nossa órbita, eles têm um tipo de relógio que, assim, é uma precisão incrível, de nanosegundos. Tá? Então, o tempo que leva para chegar aqui no nosso receptor, no nosso celular, eles conseguem calcular e aí mandar o ponto exato, né, onde a gente está.
Outra coisa interessante é que os aviões também utilizam GPS, eles vão precisar de mais um satélite, ou seja, no mínimo o avião vai precisar de um quarto satélite para mostrar não só a latitude, né, e a longitude, mas também a altitude. Então, seria uma dimensão aí meio que 3D, tá certo? E a gente consegue ter essa locomoção, né? Não sei se você já teve a curiosidade de abrir o GPS e ficar acompanhando onde você está andando, mas a gente tem essa situação porque os sinais são mandados constantemente, não tem uma interrupção, tá? Tem um erro ainda do GPS, né, que eles podem mandar aí 15 a 20 metros de erro, né, de localização, mas é algo insignificante, na verdade, tá? Então, esses, como eu falei para vocês, eles possuem um relógio interno, né, que vai marcar a hora com precisão, né, de nanosegundos, que ele vai emitir o sinal para o seu celular, para o receptor. E aí o horário que ele sai do satélite também é enviado, tá? Como eu falei que o sinal é enviado constantemente, né? Então, por isso que a gente tem o tempo todo esse sinal de GPS, tá certo? Então é isso, gente. A gente espera que tenham entendido, né, essa questão aí das tecnologias aplicadas à cartografia, né? Percebo que teve uma evolução muito grande no período da Guerra Fria com sensoriamento remoto com GPS, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido, né? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Um abraço, minhas caras.